Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Enfim, chegamos aqui à 11ª lição, já antepenúltima lição, e vamos estudar nesse vídeo o Santuário da Nova Aliança. Todo esse trimestre aí estamos vendo sobre essa questão da aliança, dos símbolos dessa aliança. E na ponta da linha nós vamos trazer aqui a alegoria de sábado sobre o Frank Impressori, como ele foi reconhecido só pelo jeito de andar no escuro. Também vamos falar sobre o Mishkan HaKodesh, ou seja, o tabernáculo, e vamos falar também sobre a interpretação de alguns teólogos pré-rabínicos sobre esse tema e também a interpretação clássica adventista que nós temos nos materiais aqui da igreja. Nós também vamos trazer aqui na segunda-feira sobre Korbanot, o sacrifício, e esses termos, como vocês já perceberam, estão em hebraicos. E como é de costume aqui no canal Entre Linhas, o Ricardo sempre traz aqui o símbolo, a etimologia das palavras e também todo o significado dentro da cultura hebraica. Teremos também a participação aqui do Alexandre com mais pontas da linha, também alinhando as doutrinas com Marcos André. Então espero que vocês continuem aí curtindo e aprendendo muito com o conteúdo desse canal. E se é bom para você, já fica o apelo, compartilha com o pessoal para que o pessoal continue viciando, né, estudar a palavra de Deus. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos na nossa doxologia aqui na ponta da linha, linha da doutrina e as entrelinhas, temos aqui os comentários. E hoje, como nós estamos gravando um pouco tarde, nós temos muitos comentários aqui. Eu vou começar pelo comentário do nosso irmão João Cavaco, que novamente colocou aqui, confira lá o comentário dele, todos os vídeos ele está postando, uma revisão, uma síntese, e mais do que uma síntese, né, ele ainda colabora com alguns pontos extras. Eu vou ler só a nota final aqui do comentário dele, porque o comentário dele é muito bom lá no quadro, nos comentários das entrelinhas. Ele diz assim: o mais importante não são as etapas eternas da aliança, que começam mesmo nesta terra, mas o viver em justificação, santificação e glorificação com o Criador, mantenedor e renovador de novas alianças, que ampliam e inovam as anteriores e caminham constantemente na direção e companhia de Cristo e do Espírito Santo. A aliança, acima de tudo e de todos, é a aceitação em unidade e liberdade de quem é Deus, por ser quem e como é revelado e vivido em Cristo e no Espírito. Valeu, irmão João Cavaco, pela contribuição. E deixa eu só ver aqui mais. Temos aqui também o comentário de Tânia BR, a Tânia sempre comentando com a gente. Feliz sábado, à tarde eu escuto até o fim, porque ela comenta já no momento que o YouTube lança o vídeo. Obrigado, Tânia, pelo seu comentário. E já tem até a resposta aqui dela mesma. Ela fala assim: a lição passada sobre o sábado, vou pedir permissão de usar as ideias para um sermão. Por favor, Tânia, pode usar, fica à vontade. O material está aí realmente para isso, para vocês usarem, para vocês usufruírem e divulgar aí da melhor maneira possível. Marinalva Ferreira, feliz sábado, meninos. Quero dizer que a lição 9 foi linda e maravilhosa. Muito obrigado pelo vosso empenho. Estamos aprendendo demais. Que legal, Marinalva Ferreira, pelo seu comentário. Muito obrigado mesmo por essas palavras que nos motivam cada vez mais de tentar aqui trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Joy Leite diz assim: bom dia, recuperação é o que declaro no nome de Jesus sobre a vida do Ricardo. Isso aí, gostaria de ter o contato com o Ricardo. Muito obrigado. Joy Leite, nós temos aqui na descrição desses vídeos, todos os vídeos do canal, os links para você participar dos grupos no WhatsApp. E lá nos WhatsApp tem os administradores e um dos administradores é o Ricardo, ok, Joy? Então fique à vontade para entrar em contato e também fazer parte aqui do grupo do WhatsApp no Entre Linhas. Temos o Família Entre Linhas 1 e 2 para discussões, materiais da Escola Sabatina, materiais bíblicos, teológicos. Tem o Família Entre Linhas RP, Religião e Política, tá? Que é uma discussão lá, o pessoal fica se metralhando lá, mas é bem interessante. E também tem o Família Entre Linhas ADM, que é para aquele cara que não gosta de ficar recebendo um monte de mensagem diariamente, tá? E só foca no conteúdo do canal, beleza? Então, join to the club. Vamos lá, Zineldo Roque, bom dia, feliz sábado. Chegou bem cedo, curtindo e compartilhando para ver depois da lição desse sábado. Feliz sábado para todos. Aqui é de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. O Alexandre não está aqui conosco, né? Mas fica um abraço aí para o pessoal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. É a primeira vez que a gente lê aqui, Zineldo, né? Jetibá, Espírito Santo. O Michel do Padre Knox, bora lá, esse mês fiquei de fazer as capitulações, até amanhã sai.
Marinheiro de primeira viagem, bom dia a todos. É isso aí, Michel, pode fazer, né? A Ilza tirou férias em maio, depois o Velber, né? O Welber, ele fez, o irmão Welber fez para nós. Peterson, né? Welber Peterson. E aí o Michel vai fazer agora nesse próximo mês. Beleza? O Vitorino diz assim: feliz sábado, estamos juntos para mais uma semana abençoada. Eu sou o Geraldo Vitorino de Cataguases, Minas Gerais. É isso aí, é gostoso quando vocês colocam de onde vocês são, porque a gente aos poucos até vai decorando já. Então, obrigado, Vitorino. E para o pessoal lá de Cataguases, Minas Gerais. Claudinei Vasconcelos, feliz semana para todos vocês. E ele diz assim: para descontrair, o Ricardo e o Alexandre estão muito bom com esse visual de cabelos e barbas aparados. O Alexandre está tão transformado que parece ter quebrado o voto de Nazireu. RS, né? Parabéns pelo trabalho, que é uma bênção. Obrigado, Claudinei Vasconcelos, pelo comentário. E o Alexandre curtiu o seu comentário lá. Espero que você veja lá a resposta dele, né? Colocou o Vzinho. Ézio Amorim, boa tarde, feliz sábado. Fátima Lima, boa tarde, feliz sábado a todos que estão conectados aí em Família Entre Linhas. Lígia Santo, Ricardo, o que Pedro viu na casa de Cornélio que identificou como derramamento do Espírito Santo? Ela deixa a pergunta aqui para o Ricardo. E aí o mnemônico jurídico, que é o Ricardo, diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, de 44 a 46. Tá? Continuando aqui, Lierson também, o Lierson, acho que é o esposo da Lígia, né? O Lierson dos Santos diz assim: graça e paz ao Senhor Jesus Cristo, um feliz sábado a todos, gratos a Deus pela maravilhosa aula, hashtag do início ao fim, hashtag Lígia e Lierson de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Obrigado, casal, muito amigo, irmão, que estão aí, né, todo sábado, toda lição, comentando, colocando, até perguntando, e o Ricardo aqui respondendo na medida do possível. E também a Maria Lúcia Machado Figueira, Shabbat Shalom, e diz assim: Ricardo, que bom que você está bem. Lição maravilhosa. Vocês são 4 jovens usados por Deus para levar seus sentimentos de Deus. Lição maravilhosa. Maria Lúcia Machado Figueira, muito obrigado por sempre ter essas palavras de motivação. E claro, a gente quer também palavras críticas, verdadeiras, e é isso que nós sentimos na palavra de vocês, ok? Evilásio Krieger, obrigado pela aula e estudo das lições da Bíblia. São muito bons. Evilásio, acho que é a segunda vez que o Evilásio comenta com a gente, se eu não estou enganado. Marcos Antônio Messias Molina, que bom que o Ricardo melhorou. O Marcos também sempre comenta com a gente, você viu, a gente vai lembrando de alguns aqui. Quando tiver 100 mil inscritos, aí não vamos lembrar mais não. Sandra Bitar, oi meninos, que bom todos juntos. Boa recuperação, Ricardo, com a graça de Deus. Estudar com vocês nos auxilia a entender e buscar cada vez mais a palavra de Deus. Que bom, Sandra. Mais do que feliz por Marcos abordar as questões de sexta-feira. Quem sabe, né, porque foi a Sandra que deu uma cutucada no Marcos, né? Quem sabe um dia o Marcos também comente as questões levantadas no material de apoio para os professores. Olha a Sandra cutucando mais o Marcos aí. O Marcos vai ter que abrir já um canal extra assim para ele já colocar os comentários das perguntas. Mas é isso aí, pessoal. Nós temos, como cristãos, produzir material, invadir essa plataforma com materiais que levem a palavra de Deus. Inclusive tem um amigo nosso, o Manuel, que aqui é parceiro do canal, ele criou o canal Mudanças, tá? Acho que eu vou colocar o link aqui para promover. Se inscreva lá, é um canalzinho que ele tem como propósito lançar toda semana, assim, mensagenzinhas de 5 minutos sobre uma reflexão, ele convida todo mundo da igreja. Então, assim, vamos invadir essa plataforma com conteúdos, né, que aproximem as pessoas do Eterno. E a Sandra continua aqui, sei que estou sugerindo mais 3 horas de entrelinhas. Com certeza, né, Sandra? Muito agradecida pelo empenho de vocês. Excelente semana, Deus os abençoe e muito obrigado, Sandra, por sempre ter esse carinho aqui conosco desde sempre, né? E a Maria Machado ainda colocou aqui, ó, aprendi muitas coisas, que maravilha, louvado seja o nosso Deus. Leda Maria Rigoni, também sempre comenta conosco. Leda, um abraço. Boa noite, irmãos, abençoada semana com Jesus todos. Crispim Elcio, Maranata, mais um excelente trabalho, Deus abençoe. Varões valorosos, muito obrigado, Crispim. Evelyn Horto, nossa querida fornecedora de abraço de ursa. Achei vocês de novo, felicidade, meus queridos ursinhos. Essa Evelyn sempre perde a gente.
Já falei para os netos da Evelyn, né? Ajudar a não perder a gente, povo. Fui até o fim, ela comenta, só que tem uma pergunta, né? Antes da criação, as criaturas e Deus também guardavam o sábado? É uma curiosidade só. Obrigado e que Deus os guarde. Eu peguei o Covid, mas foi muito leve. Que bom, Evelyn, né? Já veio a má notícia, a boa notícia, que já ficou boa. A água de alho foi meu remédio. Também tomei as 2 doses da vacina. Isso aí, Evelyn. Valeu. Sobre a sua pergunta, né? Se a criatura de Deus, antes da criação, né, guardava o sábado, né? Nosso consultor jurídico aqui, né? O Ricardo. Né? Eu posso falar como opinião que sim, né? O sábado é um símbolo eterno do Criador. Helena Saraiva, e a Apocalipse também é uma fundamentação teórica que de um sábado a outro sábado todos iremos adorar. Então o sábado para mim acho que deve ser uma questão eterna mesmo. Helena Saraiva, apesar, né, que tem eu não sou teólogo, tá, pessoal? Então eu só sei colocar textos e depois alguns falam, né? Apesar que Jesus na frase dele fala assim, né? O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Então, nesse contexto, poderia-se dizer que talvez o sábado seja uma coisa mais da criação do homem para cá. Então, fica mais perguntas, né, Evelyn, do que respostas, mas temos aí a base. Não sou muito capacitado para isso. E se alguém souber de uma resposta teórica, bonitinha, coloca aqui, a Evelyn vai gostar de saber, pessoal. Helena Saraiva, muito bom. Hashtag fui até o Marcos, segundo Marcos. Ambrósio Honorato. Melhoras, Ricardo, pessoal, vocês são uns baitas professores. Obrigado, Ambrósio. E o Rivelino Ferreira Campos, de nada, colocou aqui. Né? Pessoal, muito obrigado pelo comentário. Claro que foram aí quase 5 minutos aí de comentários, mas para nós é tão gostoso, né, falar aqui o nome de vocês, saber de onde vocês estão, ver a opinião de vocês e aí já responder vocês ao vivo aqui no que dá para a gente responder. É muito gostoso, né? Muito gostosa essa relação com os nossos irmãos aqui que fazem parte do Família Entre Linhas. Então, por favor, pessoal, você que está chegando nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho. O YouTube agora tem isso. Você se inscreve no canal, você vai lá no sininho e coloca assim, todas as notificações para toda vez que sair vídeo do canal, você ser alertado, ok? Inclusive o neto da Evelyn Horton. Ajude ela lá a deixar o sininho para toda vez o celular dela piscar lá e ó, saiu um canal do Entre Linhas, ela nunca mais perdeu Entre Linhas. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado. Bom, seguindo agora a nossa doxologia, nós teremos então aqui o quadro Alinhando as Doutrinas, onde o Marcos André traz sempre o alinhamento do tema da lição, né, o Santuário e a Nova Aliança, com uma doutrina bíblica que ele sempre faz o alinhamento. Então, Marcos, chão agora é com você. Olá, você que nos acompanha no canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, como temos feito sempre, vamos dar início ao nosso estudo com uma oração. E eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos porque o Senhor nos recebe na Tua presença para nos instruir segundo a Tua Palavra e segundo as instruções do Teu Espírito. Para isso nós te pedimos perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fale à nossa mente, para que possamos a cada dia mais, Senhor, aprender sobre as Tuas verdades, viver as Tuas verdades e que possamos crescer em bondade, crescer em misericórdia, crescer em amor ao nosso próximo e ao Senhor e que possamos a cada dia mais, Senhor, nos assemelharmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos todas essas bênçãos não só para nós que estamos aqui à frente do canal, mas também por aquelas pessoas que nos assistem. Te pedimos que o Senhor visite cada lar para que onde quer que essa palavra chegue, o Teu Santo e Bom Espírito chegue também nos instruindo. Nós te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana trata a respeito do Santuário da Nova Aliança. E nós não poderíamos tratar sobre o tema do Santuário sem falar da vida, morte e ressurreição de Cristo. Essa é a nossa doutrina número 9, a doutrina sobre a qual nós vamos falar hoje. E a vida e a morte e a ressurreição de Cristo, ela é o diferencial entre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança morria o cordeiro, era um inocente morrendo no lugar do pecador. Esse cordeiro ele simbolizava Jesus. No entanto, Jesus Cristo, quando vem, ele faz muito mais do que simplesmente morrer no lugar do pecador. Jesus Cristo ele faz reconciliação entre nós e Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 19, nós lemos assim: a saber que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E aqui nós encontramos então o apóstolo Paulo dizendo que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo. O que significa ser reconciliado com Deus? É entrar em concílio novamente, ou seja, nós podemos nos apresentar novamente na presença de Deus através de Cristo. Aquela separação que havia sido feita pelo pecado, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, Isaías 59, verso 2, aqui não é mais levado em conta. O texto diz que os nossos pecados não são mais levados em conta. Por quê? Porque Jesus Cristo, a partir de agora, é o nosso representante. É Jesus Cristo que se apresenta diante do Pai por nós, e não nós simplesmente com os nossos pecados. Então Jesus Cristo, ele nos representa como nosso sumo sacerdote. Ele tanto é o sacrifício como é o nosso sacerdote que se apresenta diante do Pai. Um sacerdote que tem o diferencial de poder se compadecer das nossas dores. Em Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui diz que Jesus Cristo ele pode se compadecer de nós porque ele viveu na sua carne aquilo que nós vivemos. Ele foi tentado em tudo que nós somos tentados, ele viveu as mesmas dores, ele viveu as mesmas perdas que nós, ele chorou como nós choramos. Então tudo que nós passamos, Jesus Cristo de alguma forma representativamente já passou também. Então ele pode se compadecer de nós porque ele se fez carne. Lá em João no capítulo 1, verso 14, diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Então a humanidade de Cristo, ela não é simplesmente um teatro ou algo desse tipo. Não, Jesus Cristo, ele viveu entre nós realmente, ele teve as mesmas experiências que nós temos e foi vencedor, ele terminou sem pecado. Então Deus ele se aproximou de nós através de Jesus, do ponto de vista da humanidade. Ele se aproxima de nós como seres humanos. E nós podemos nos aproximar de Deus porque temos um ser humano, um representante nosso, sentado à direita do trono da majestade. Então, isso estreita de maneira espetacular o nosso relacionamento com Deus. E nós lemos, nós temos estudado durante todo esse trimestre que a nova aliança ela é baseada em relacionamento. Quer dizer, as alianças são baseadas em relacionamento, ou seja, Deus propõe um relacionamento salvífico com o ser humano. E esse relacionamento ele só pode acontecer se houver reconciliação, ou seja, se nós pudermos novamente nos aproximar de Deus. E nós fazemos isso através de Jesus. Por isso Jesus muda completamente o patamar do relacionamento entre o ser humano e Deus, coisa que o Cordeiro da antiga aliança ele não poderia fazer de maneira nenhuma. Ele era apenas um símbolo, ele era assim um inocente morrendo no lugar de um pecador, mas Jesus Cristo ele não é só um inocente morrendo no lugar de um pecador, ele é um inocente voluntário morrendo no lugar de um pecador. E ele não é só um inocente voluntário, ele é um inocente voluntário e justo. Jesus Cristo ele tem, além do seu sacrifício, ele tem uma vida justa para apresentar. Então, quando nós fraquejamos em algum ponto, Jesus Cristo nos representa. Como, por exemplo, quando nós não nos batizamos por algum motivo, como o ladrão da cruz, Jesus Cristo apresenta o seu batismo em nosso favor. Então, a sua vida justa, ela também é nos imputada, não só o seu sacrifício, não só a sua morte, mas a sua vida justa, ela também nos é imputada no momento do juízo. Então Jesus Cristo ele não é só um inocente, não é só um inocente voluntário, ele é um inocente justo que morre no lugar do pecador. Além disso, Jesus Cristo é o maior pagamento que poderia ter sido feito. Deus ofereceu o que havia de mais precioso no céu em nosso favor. Ou seja, nós seres humanos que fomos feitos um pouco menor do que os anjos, fomos pagos, fomos comprados de volta por um preço inestimável, por um preço incalculável que ninguém poderia imaginar antes que o plano da salvação fosse revelado. Então,
Deus paga um preço altíssimo pelo ser humano, simplesmente para que não tivéssemos dúvida alguma de que o nosso preço foi pago, de que o preço causado pelo dano do pecado foi pago, porque na verdade foi pago com maestria, com grandeza de excelência, né? Muito acima do que realmente a dívida era. Então nós podemos confiar plenamente de que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o nosso cordeiro, é o nosso templo, é a nossa lei, é tudo que nós precisamos para nos aproximar novamente do Pai. E se nós tivermos essa confiança, se nós tivermos essa certeza sempre, nós jamais vamos duvidar da nossa salvação. Nós, por mais que sejamos pecadores, por mais que sejamos transgressores da lei de Deus, se nós nos achegarmos a Deus, Ele, com a sua vida justa, com o seu sacrifício voluntário, com um preço inestimável, Ele vai pagar a nossa dívida e vai nos resgatar novamente. Que Deus nos abençoe. Eu termino aqui a minha participação e agora você vai para Campo Mourão com Ricardo, com Lúcio e com Alexandre, e eu volto no final para orarmos juntos. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Bom, obrigado pela oração, né, e pelo alinhamento da doutrina. E agora nós vamos então entrar na ponta da linha, onde nós vamos trazer aqui os assuntos essenciais de cada dia da semana e também já dar um gancho nas entrelinhas. Vai começar aqui pelo Ricardo, no sábado, no domingo e na segunda, e teremos também a participação do Alexandre na terça, na quarta e na quinta. Então, Ricardo, agora é com você. Chega aí. Olá, bom dia. Todos vão começar a lição 11. O santuário, ou boa noite, né? A gente não sabe que horas que vocês estão assistindo. Nós estamos gravando aqui é dia. Lição 11, o santuário da nova aliança. O verso áureo, né, para memorizar. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Gente, no sábado, como tem sido de costume, a gente tem aqui uma alegoria. E a alegoria, como o Lúcio já adiantou, é do Frank, o impressor. Fala que o Frank estava andando no escuro e alguém o reconheceu pelo seu jeito de andar e ele perguntou, perguntou assim, você me conhece? O rapaz disse, o rapaz respondeu, eu não te conheço, mas seu irmão muito bem, e mesmo na escuridão o seu jeito, seu modo de caminhar e a sua aparência, tudo me faz lembrar tanto que ele simplesmente presumi que você fosse seu irmão. A intenção aqui é, obviamente, criar uma alegoria onde se compara o santuário terrestre com o santuário celestial. Uma vez que o santuário terrestre, o Mishkan HaKodesh, ele é sombra, ele traz elementos do santuário celestial. O sábado, essa alegoria, ela é muito simples e ela já traz o resumo da semana, que nós teremos que entender porque Deus deseja que os israelitas construíssem um santuário. Porque Deus nos ama e Ele deseja habitar entre nós aqui na terra e nos influenciar positivamente, é óbvio. O que o santuário nos ensina sobre Cristo como nosso substituto? Gente, existem várias interpretações sobre as alegorias do santuário. Inclusive eu vou trazer algumas ideias aqui pré-rabínicas e outras ideias rabínicas e depois explicar a ideia adventista com relação a essa noção de tipo e antitipo. Mas um ponto que serve para nós iniciarmos essa jornada, para entender o significado do Mishkan HaKodesh, do tabernáculo terrestre e quais são os seus significados com relação ao santuário celestial, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é tranquila você buscar essa interpretação na Bíblia de que o Cordeiro
é uma alegoria, é uma relação de tipo e antitipo do Messias, que ele traz sombra, ele aparenta, não é, apenas aparenta, ele é um testemunho. De que maneira? Vamos lá, gente, o sujeito tinha que pegar, que cometia o pecado, tinha que pegar aquele cordeirinho. O cordeirinho inocente, não fez nada de errado, e tinha que levá-lo para o Mishkan HaKodesh, tinha que levar para o Gadol Kohen, para o Kohen, o sacerdote, sacrificar aquele cordeirinho, assim como Cristo seria sacrificado. Então, o ponto de partida para a gente entender o santuário é justamente Cristo. E aí, olhando toda a história narrada no Novo Testamento, nós vamos construindo esses elementos. Vamos começar então no domingo, gente. No domingo a gente tem o Vaikra, né, o Levíticos 26, 11 e 12. Porei meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O autor da lição, ele escolheu o título Relacionamentos para falar do Mishkan HaKodesh. E existem, obviamente, questões etimológicas para isso. Mishkani, que é a palavra hebraica que está aqui, significa moradia, significa tabernáculo. Shahan, que é a raiz de Mishkani, ele vem de habitar, morar, situar, estabelecer. Shiken, mesma raiz, é instaurar, alojar. Shukan é ser alojado, ser estabelecido. Sheken é habitação ou domicílio. Só que o tabernáculo também pode ser chamado de Beit, casa, Mikdash, ou casa de santidade. Mikdash é santuário, lugar sagrado, templo, tabernáculo. Se a gente busca no léxico antigo, Strong, vai falar que é algo que é separado e ao mesmo tempo é unido e que vem da raiz Kodesh, que significa santificar, dedicar, significa preparar, significa consagrar, nomear, purificar ou desposar. Então guarda a raiz com um lugar de desposo, onde o esposo, que na alegoria bíblica também nós sabemos que é o eterno, ele tem aonde se relacionar com a esposa, que é, obviamente, a igreja. Então, se nós temos um santuário terrestre, que era símbolo de todas essas coisas, voltado para o Israel literal, nós tínhamos lá um Mishkan HaKodesh, literalmente, com todos os seus símbolos, com todos os seus significados, que simbolizava um lugar de relacionamento marido e mulher, um lugar de intimidade. Hoje, apesar de, desde o ano 70, o Mishkan HaKodesh ter sido destruído, ainda existe, obviamente, o santuário celestial, onde o Gadol Kohen Yoshua, onde o sumo sacerdote Jesus, Yoshua HaMashiach, Jesus o Cristo, ele faz todo aquele trabalho de forma completa, não de forma parcial, não apenas de forma simbólica, mas de uma vez por todas, de forma plena. O Cordeiro de Deus foi morto apenas uma vez, nisso ele é mais completo. E tudo aquilo no Mishkan HaKodesh que era feito lá atrás, nos santuários terrestres, na Beit Mikdash, ele é feito de forma completa e plena hoje no Kadosh Kadoshim. Porque Yoshua HaMashiach, acreditamos nós, os adventistas, ele em 1844 ele saiu do Kadosh, do lugar santo, para o Kadosh Kadoshim, para o Santos dos Santos, e está fazendo
o trabalho sacerdotal para até aquele dia em que Miguel se levantará e virá para buscar os seus. Gente, o autor da lição separou alguns pontos que eu trouxe para vocês. O primeiro ponto, ele fala que a aliança busca um relacionamento íntimo e que a aliança traz regras de um relacionamento. A aliança é uma relação de identidade. Marido, o eterno, e a esposa. O mandamento, a mitzvah, o aseret debrot, os 10 ditos eternos, ou seja, os 10 mandamentos, eles são alegoricamente aquilo que se chama korbanot, ou seja, justamente isso que ele está falando, as regras do relacionamento. O autor da lição fala também, gente, de um vínculo essencial. Ele admite que ele acaba sendo necessário, preciso para um contato, para uma comunicação. E o detalhe que ele traz aqui que é interessante, gente, é a questão de que esta comunicação, que esse vínculo essencial, que essa necessidade de se comunicar com o homem, ela é dentro dos limites da forma de comunicação da humanidade. Por isso que foi falado em alegoria. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, nós vamos estudar todos aqueles elementos que nós vemos lá no sumo sacerdote com o incensário, que nós vemos a fumaça que subia. Tudo isso é alegoria e nós temos que buscar isso nessa interpretação que nós temos lá no livro, lá na Torá, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, notadamente o livro de Levíticos, o Vaikra. E muita gente às vezes pensa que tem, vamos supor assim, do mesmo jeito que tem um gadol correndo, um sumo sacerdote com incensário chacoalhando, está lá Cristo no céu também chacoalhando o incensário. E eu vou trazer hoje para vocês a interpretação adventista que parte daquele princípio. Gente, o cordeirinho é Cristo, então todo o resto tem que seguir essa sequência. Segue esse padrão. Esse padrão não tem lá propriamente sangue de cordeiro no santuário celestial, aspergido. Não tem lá no santuário celestial propriamente um altar de holocausto onde o próprio Cristo vem e mata o cordeiro lá no santuário celestial. Ele é o cordeiro. Então esses elementos alegóricos têm que ser construídos dentro desse padrão que a gente percebe na noção de tipo, antitipo, cordeiro e o homem que tira o pecado do mundo, o Messias que tira o pecado do mundo. Tudo bem, vamos seguir, gente. A expressão, como eu já trouxe para vocês aqui, Mishkani, moradia, tabernáculo, também significa habitação, domicílio. A gente pode também chamar de Beit Mikdash. Mikdash significa santuário, lugar sagrado, templo ou tabernáculo, como eu já falei anteriormente, e a relação com o Kodesh. No Êxodo, no Shemot 25:6, nós temos lá o seguinte: e deixou-os fazer para mim um santuário para habitar. É aqui no Êxodo que nós encontramos esta expressão, Mikdash, que é uma outra palavra para tabernáculo, só que ela é normalmente traduzida por santuário. E habitarei, e aqui a palavra hebraica para habitarei, ela está relacionada com a expressão Mishkan, no meio deles. E aqui tem um detalhe principal desta relação do Eterno. Veja bem, não fala que eu habitarei no tabernáculo. Fala que eu habitarei no meio deles, no meio do povo. Mas tem mais detalhes. A expressão hebraica aqui, taver, to, significa meio, centro, interior, conteúdo, essência, ou a marca da palma, a palma da mão. Então veja bem, eu habitarei no meio deles, no centro deles. Eu habitarei no interior deles. Vocês percebem? Qual é o título da lição? O santuário da nova aliança. E a promessa do Eterno
Não é propriamente que ele vai habitar no tabernáculo. De fato vai. Nós temos outras partes, mas esse último elemento que nós encontramos no Shemot 25:8, ele traz uma promessa de que o Eterno vai habitar na sua essência, no seu centro, no seu interior, no seu conteúdo. Ele vai habitar dentro de você. Essa é a noção de justificação, santificação e glorificação que nós construímos a cada dia nesse relacionamento com o Eterno. Então, domingo traz esta alegoria. Para a gente continuar agora, gente, nós vamos entender aqui o seguinte. Segunda-feira. Pecado, sacrifício e aceitação. Nós temos, gente, a expressão hebraica para pecado, hatat. Uma das expressões hebraicas para sacrifício é hatat também. Ou seja, quando fala que Cristo se fez pecado, Cristo se fez pecado hatat ou pecado o cordeirinho que foi morto, que foi expiado. Sacrifício também é olã. E nós temos o korban olá, que é o sacrifício de holocausto. Nós temos o korban minhá, que são as oferendas de consagração, ação de graças. Tem uma diferença muito grande aqui, korban olá e korban minhá. Primeiro, korban vem da raiz, hagraval, que significa sacrifício, mas também significa aproximação. Então, korban olá é a forma com a qual o homem se aproxima do Eterno, se aproxima do Altíssimo. E no korban olá é a forma de expiação de pecados, através do sangue do cordeiro. Então, korban olá, nessa noção de tipo anticipo, ela simboliza a emuná, você se aproximar e você se prender no Mashiach, no sacrifício que Cristo fez por você na cruz. E o korban minhá são as ações de graça. Quando você, em razão de você ter sido salvo, você pratica a sua emuná, você pratica a sua fé e você consagra as suas obras, não para se salvar, mas você consagra as suas obras em agradecimento. Esse é o korban minhá, oferenda de bolos, de cereais. Existem outros, obviamente. E aceitação, reanut. Seguindo, gente, o autor da lição vai falar o seguinte, que eu separei alguns pontos. Primeiro ponto, que ele fala que sangue era uma característica que unificava o sacrifício. Segunda coisa que ele fala que o sacrifício ele serve para revelar o substituto, revelar um substituto. Bom, gente, aí o autor da lição vai fazer a seguinte pergunta: qual era o significado profético do sacrifício de animais? Nós já trouxemos algumas coisas. A questão de aproximação com o Eterno. Para a expiação do pecado você se aproxima através de Cristo. Cristo morreu por nós, então a aproximação para conseguir a expiação de pecados é tendo emuná no Messias. Mas o autor da lição ele vai buscar tanto Hebreus como Isaías. Ele traz lá Isaías 53, o Esheahu 53:4, que vai falar assim, quem manifestou, né, a questão do... Daí, um pouco antes, para a gente achar o contexto disso, ele vai falar a questão do braço do Senhor. E olhando para ele, ou seja, lá em Isaías, a interpretação, inclusive alguma interpretação rabínica, alguns rabínicos, antes da destruição do templo, até depois, falavam que Isaías estava se referindo a um Messias. Então veja bem, e olhou para ele e ele tomou sobre si as nossas enfermidades, assim como era o korban olá, do hatat, do cordeirinho que era sacrificado. E as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Daí Hebreus 10:14, somos santificados. Na verdade eu trouxe Hebreus 10:16, gente. No Hebreus 10:14 fala que não é o sacrifício de bodes, não é o sacrifício de animais que traz expiação de pecado. Obviamente, aquilo eram símbolos. Aquilo por si só, ela não tinha poder. O Mishkan HaKodesh
e o Corban lá, o Corban Minhá, eram sombras. Inclusive quem construiu Betsaleel vem da raiz Tselem, que significa imagem, que vem de Tsel, que significa sombra. É sombra, é algo que parece, é algo que lembra, é algo que nos dá o sentido para nós encontrarmos o original. Então veja bem, o cordeirinho que era sacrificado por si só não tinha poder nenhum. Ele era um edá, ele era uma lei no sentido de testemunho, porque testemunhava do Messias. Ele testemunhava do Cordeiro que tira o pecado do mundo, do Gadol Kohen, do sumo sacerdote que expia os pecados no Yom Kippur do Olam, Yom Kippur universal. Veja bem, gente, o autor da lição fala que esses sacrifícios eram uma mudança de status. Lembre-se que a aliança Berit, na pictografia a gente sempre repete isso, que o Bet é a casa, então é Israel. O Resh é a cabeça, então é o Eterno. E o Tav é o pacto, a aliança. E é uma aliança, a diferença da aliança para a mitzvah é justamente a questão da identidade. Vocês pensem sempre na aliança do casamento. É o que vincula o noivo com a noiva, o marido com a esposa, o Eterno com a igreja. O último ponto que ele traz aqui, gente, que ele fala que é no sentido de ele reestabelecia o relacionamento. Não é só o relacionamento, ele restabelecia o relacionamento e restabelecia a identidade. Sempre. Nós tivemos em todos os momentos da história um povo que restava em determinados momentos, que ainda guardava um pouquinho dessa identidade que ia se perdendo. Lembrem lá os setistas que guardaram isso antes do dilúvio. Abraão e a sua linhagem. Antes de Abraão, os semitas, a linhagem de Sem. Abraão e a sua linhagem. Depois Jacó, Israel e os seus filhos que foram para o Egito. Depois o povo de Deus no Egito saiu em busca da terra prometida, em Canaã. Depois tivemos as 12 tribos, restaram 2, Benjamim e Judá. Depois, novamente, se a identidade desaparece, ou quase que desaparece, e vem o próprio Messias para restaurar essa identidade. Então nós temos aí a Brit Hadashah, a aliança do renovo, porque agora essa renovação é o próprio Messias se fazendo carne, para providenciar esta restauração. O próprio Messias é o Cordeiro, o próprio Messias é Hatat, o próprio Messias é Gadol Kohen, o próprio Messias é o sumo sacerdote. Certo, gente. Daí ele traz aqui Hebreus 10:4. Impossível que sangue de touros pudesse redimir pecados. Esta é a lição. Eu vou trazer aqui, gente, para vocês uma entrelinha, que é a interpretação do Mishkan HaKodesh pré-rabínica. Eu trouxe 2 aqui, e não tudo, obviamente, só alguns pontos. Essa não é a adventista. Essa, por exemplo, é de Joséfo, que ele falava que as 2 partes do templo representam o céu e o mar. Que os 12 pães que ficavam na mesa, lá no santo, no Kadosh, ela significaria o ano dividido em 12 meses. Vocês percebam que não é a mesma coisa que nós aprendemos na igreja. Que as 70 partes da Menorá, do candelabro, simbolizaria 70 nações. Que as 7 lâmpadas simbolizariam os 7 planetas. E aí vocês estão pensando, mas como 7 planetas? Não tem 7 planetas, mas era o que se acreditava na época. E aqui um detalhe interessante, né, gente? A gente às vezes olha, que ridículo, 7 planetas, nem tem 7 planetas. Muitas vezes nós forçamos interpretações de detalhes que ainda ficam um pouco obscuros do Mishkan HaKodesh com coisas externas. É isso que Joséfo fez aqui. Ele olhava as 7 lâmpadas, fez associação com algo externo, tentando adivinhar, descobrir, deduzir o que eles queriam dizer com isso, mas fora do texto bíblico. Mas nós fazemos muito isso. Véu, 4 coisas. Ele fala que o linho simbolizava a terra, que o linho púrpura simbolizava o mar, porque era feito com sangue de molusco, que o azul simbolizava o ar e que o escarlate simbolizava o fogo. Filho de Alexandria, gente, eu trouxe aqui para vocês. Ele falava que os 2 querubins simbolizavam os 2 poderes do Eterno. O poder benéfico, perdoador, Hesed.
né, misericordioso, e um outro poder disciplinador, um poder que seria mishpat, vamos dizer assim. E agora nós trazemos algumas interpretações rabínicas. Por exemplo, essa é muito interessante, a Midrash, ela fala que o Mishkan HaKodesh, ele foi construído com ouro, prata e bronze. E que fala que o motivo é o seguinte, que o ouro, ele analisa juntando a profecia de Daniel, que o ouro simbolizaria a Babilônia, a prata simbolizaria os Medo-Persas, o bronze simbolizaria a Grécia e a prata simbolizaria Roma. E por isso que a prata não teria sido incluída na construção do Mishkan HaKodesh, porque o templo foi destruído justamente por Roma. Na Midrash nós temos também falando o seguinte, gente, muita coisa no tabernáculo, ela refletia coisas do céu. Isso da Midrash, ela está em acordo com a interpretação adventista. O rabino Simeão, filho de Ismael, ele fala que é o seguinte, que é o tabernáculo que aquele tabernáculo é o tabernáculo do testemunho. Ele interpreta Êxodo 39, 21, dizendo o seguinte, gente, que testemunho de que Deus perdoou Israel. Lembra que eu falei para vocês que o Mishkan HaKodesh, ele é Edá, ele é testemunho? Então eu não tirei isso propriamente da minha cabeça, eu tirei isso do Shemot 39, 21. Só que diferente do rabino Shimeão, eu entendo que ele não é testemunho propriamente do perdão para Israel, mas ele é testemunho do perdão na pessoa do Mashiach. O Yom Kippur é um Yom Kippur de toda a humanidade, um Yom Kippur cósmico. O dia da expiação, o dia do perdão. Então ele é um testemunho do que o Messias iria fazer de forma plena e completa. E a Guemará, ela fala o seguinte, gente, ela chama o santuário de tabernáculo e o tabernáculo de santuário. Por quê? Mishkan HaKodesh. Mishkan é tabernáculo, mas ele carrega um sentido de habitação. E Beit Mikdash está relacionado com santificação e com despojo. Então, veja bem, esta informação da Guemará, ela nos traz o quê? Que a intenção do Eterno é habitar, Mishkan, para desposar, HaKodesh, ou Mikdash. Então a intenção do Eterno enquanto esposo é ter intimidade, ter um relacionamento íntimo com a sua igreja. Olá, abraço para todos vocês, é muito bom estar aqui gravando mais uma lição para Entre Linhas. Infelizmente não deu de estar presencial, as coisas estão muito corridas, mas estamos aqui gravando à distância e o Lúcio vai juntar tudo depois na edição. Então um abraço para vocês. A lição dessa semana muito bonita, gostei muito. Cristocêntrica, uma lição centrada no Evangelho, centrada em Cristo Jesus. Uma lição muito bonita, muito gostosa de estudar. E dando continuidade agora, a gente parte para a lição de terça-feira. O título da lição de terça-feira é Substituição, a Substituição. E tem por texto base uma passagem de Gálatas 1, verso 4. Uma passagem que diz mais ou menos assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui centrando a figura de Cristo e em especial a figura da morte substitutiva dele. Eu destaco alguns elementos. Primeiro elemento: Cristo entrega-se a si mesmo. Existe uma série de diferenças entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício do Cordeiro. Uma série de diferenças. Uma delas é de que o sacrifício de Cristo é voluntário. O Cordeiro, lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, não escolhia ser sacrificado. Cristo tinha o poder para impedir o seu sacrifício e escolheu se sacrificar. Então, ele entrega a si mesmo. Ele entrega a si mesmo em função de um objetivo claro. O objetivo claro aqui é pelos nossos pecados. O objetivo de Cristo ao entregar a si mesmo é a remissão dos nossos pecados.
Só que não é só a remissão dos pecados cometidos para que a gente viva eternamente, beleza. Ele é a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, para um objetivo futuro. A gente segue para nos livrar deste mundo perverso. Então, Cristo se entrega voluntariamente, Cristo morre pelos nossos pecados e morre tendo em propósito, tendo em objetivo que nós possamos ter uma vida mais elevada, uma vida liberta do mundo perverso. Essa vontade não é exclusiva de Cristo, mas também de nosso Deus e Pai. E agora a gente tem a figura da Trindade aqui na centralidade do Deus o Pai. Cristo como Deus se entrega. Deus o Pai como Deus, como Cristo, tem a vontade da nossa salvação. A nossa salvação é um propósito, uma empreitada que mobiliza toda a divindade. Centramos a lição de terça-feira no aspecto da morte substitutiva de Cristo. Cristo morre em nosso lugar. Ao se oferecer, Cristo demonstra o amor da divindade por nós, demonstra a disposição para reconciliar consigo o mundo. A iniciativa da reconciliação de um mundo que estava em pecado não é a iniciativa nossa, dos pecadores, é a iniciativa do Deus, da parte ofendida. A disposição de pagar o preço dessa reconciliação. E é uma disposição de salvar o preço dessa reconciliação para um arranjo específico. Não é uma reconciliação para que o homem siga vivendo apartado de Deus, siga vivendo em pecado. É uma reconciliação para que o homem viva uma vida superior. Depois nós temos uma série de 4 textos que falam do sangue de Cristo. Mateus 26, 28, o momento da ceia, quando Cristo fala: isto é o meu sangue, derramado para a remissão de pecados. Efésios 2,13, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, pelo sangue de Cristo nós podemos nos achegar a Deus. Hebreus 9,14 fala que o sangue de Cristo purificará as nossas consciências das obras mortas. E por fim, 1 Pedro 1,19, o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro. Que elementos nós temos em comum nesses 4 textos? Em primeiro momento, a questão do sangue, um sangue específico que é o sangue de Cristo, que a gente não deve entender apenas como o sangue que corre nas veias, porque a passagem de Mateus 26 deixa claro que era um sangue em termos simbólicos. O sangue aqui significa o sacrifício de Cristo, a disposição do inocente de morrer pelo pecador, para reconciliar com esse ato a humanidade caída e a divindade santa e perfeita. A centralidade da lição de terça-feira, então, está na questão da morte substitutiva de Cristo. E assim a gente consegue caminhar para a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira tem por título o sumo sacerdote da nova aliança. E agora começa a centrar para eventos que acontecem para além da morte de Cristo nessa terra e da ressurreição de Cristo nessa terra. Começamos a nos concentrar em eventos que estão ligados a processos que acontecem no céu, no santuário celestial. A gente vai querer estudar aqui o santuário para além da morte do Cordeiro. Assim como no tabernáculo do Antigo Testamento, o ministério sacerdotal não se encerrava na imolação do Cordeiro, no sacrifício do Cordeiro, mas o sacerdote seguia intercedendo pelo povo, ao trabalhar com o sangue, levando o sangue para dentro do lugar santo, aspergindo o sangue na cortina, em outro momento entrando com o sangue no lugar santíssimo, colocando o sangue sobre as pontas da arca, em outro momento oferecendo incenso na cortina que separava o santo do santíssimo. Então nós temos uma série de atividades sacerdotais do sumo sacerdote no tabernáculo que vão para além da morte do Cordeiro. Se nós entendemos que o ministério sacerdotal no tabernáculo tratava-se de um tipo do ministério de Cristo,
e do sacrifício de Cristo, que apontava para o ministério de Cristo, nós entendemos que o ministério de Cristo excede a sua morte sacrificial na cruz. Cristo oferece o incenso, Cristo leva as nossas orações diante de Deus. Cristo leva o sangue para dentro do Santíssimo, para dentro do Santo. Isso significa o ministério expiatório de Cristo, que apresenta os seus méritos diante de Deus o Pai para a remissão dos nossos pecados. A obra de Cristo vai para além da sua morte. Hebreus 8, versículo 1 a 6, vai ser o texto base da lição de quarta-feira e que vai nos ajudar a refletir nesse sentido. Ali fala que nós temos um sumo sacerdote no céu, que habita não num santuário humano, como era o tabernáculo, mas num santuário fundado por Deus, que assim como os sacerdotes ofereciam dons diante de Deus no santuário terrestre, esse sumo sacerdote no céu tem que ter dons a oferecer diante de Deus. Que dons são esses? Os próprios méritos de Cristo. Nós temos ainda a ideia de que o ministério da terra era uma sombra do ministério de Cristo no céu. Então a relação tipo-antitipo é muito presente aqui. E por fim, que o ministério de Cristo no céu é um ministério superior. E aí a gente lembra outra passagem de Hebreus que fala que aquele que morreu de uma vez por todas. Porque o sacrifício que ele tem a oferecer é um sacrifício superior. Não é o sangue de bodes e ovelhas, é o sangue do unigênito do Pai, é o sangue do próprio Deus. E agora, chegamos no último dia da lição que eu vou trabalhar, que é a lição de quinta-feira. O título da lição de quinta-feira vai dar sequência àquilo que a gente já estava falando na lição de quarta. O título da lição de quinta, Ministério Celestial. E nós discorremos aqui na lição de quinta-feira a partir de Hebreus 9, 24, que diz que o santuário do céu é um santuário que não é feito por mãos humanas. O santuário em que Cristo ministra é um santuário que não foi feito por mãos humanas. É um santuário que está no céu. Nós vemos aqui que Cristo comparece por nós perante a face de Deus. Deixa muito claro aqui a ideia de Cristo como nosso mediador. Nós não temos por nós mesmos dignidade ou condições de nos achegarmos diante de Deus, porque Deus é um Deus santo e nós somos pecadores. É Cristo que ministra diante de Deus, levando até Deus os méritos dele próprio, para que nós, vestidos da sua justiça, nos tornemos aceitáveis diante de Deus. Quando a gente começa a estudar isso, a gente tem que tomar cuidado para não separar as pessoas da Trindade como se fossem entes isolados e desconexos. O ministério de Cristo, a ação de Cristo é também a ação do Pai, é também a ação do Espírito Santo. O que nós vemos aqui é a divindade relacionando-se, a divindade religando-se, a divindade fazendo um processo de restabelecimento de uma relação que estava quebrada, um ministério de reconciliação com a humanidade perdida. Esse ministério de reconciliação é nos apresentado por meio da pessoa de Cristo, que une em si a divindade e a humanidade. É por isso que Cristo é o mediador. É o Deus ete homo, o Deus feito homem, o homem encarnado, o verbo de Deus encarnado em homem, que se apresenta ao homem, revelando o caráter de Deus, e que se apresenta a Deus como merecedor da justiça plena e do justiciamento que foi feito, da execução da sentença que cabia ao ser humano. É aquele aspecto da lição de terça-feira do sacrifício intercessório de Cristo, da substituição de Cristo como a substituição. A morte que nos cabia está agora sobre ele. A passagem de Isaías, as profecias de Isaías, nos levam a entender muito bem isso. O ministério de Cristo é o ministério da reconciliação de Deus com o homem. Uma reconciliação, como fica claro na lição de terça-feira,
que não é para que o homem se mantenha vivendo eternamente em pecado, mas para que o homem tenha uma nova oportunidade de viver uma vida plena, perfeita, em comunhão com Deus e com a vontade de Deus para o homem. A salvação de Cristo, ela é muito rica e muito valiosa. A morte, como a gente viu na lição de domingo, na lição de segunda, a morte do Cordeirinho era um evento traumático. A morte do Cordeirinho significava seriedade. Entender que sem morte não havia possibilidade de perdão. Era preciso que o homem morresse. Cristo morre em nosso lugar, Cristo morre em nosso favor. Portanto, agora nós precisamos valorizar esse sacrifício de Cristo. Esse sacrifício não é um sacrifício para que nós vivamos em pecado, mas é um sacrifício para que a gente viva bem, viva feliz. É esse o propósito de Deus. E encerramos a lição com a passagem de 1 Timóteo 2, 5 a 6, que fala que há um só Deus e que igualmente há um só mediador, Jesus Cristo, o homem, que se deu em preço de redenção por todos, para testemunho a seu tempo. Quer dizer, nós temos aqui a figura de Cristo como mediador e a figura de Cristo como preço pago, como sacrifício. E Cristo ainda como testemunho a seu tempo. Testemunho do quê, gente? Testemunho do caráter de justiça e de amor de Deus. Um Deus que está disposto a morrer para salvar o pecador. A mensagem da lição é maravilhosa. A mensagem da lição nos lembra o que é o cristianismo em sua essência. O cristianismo em sua essência é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que está disposto a morrer para reconciliar consigo o pecador, para reconciliar consigo a mim e a você. Qual que é o nosso papel nesse processo? Aceitar e aspirar a viver essa vida mais elevada. Ansiar, morrer para o eu, para que Cristo viva em nós. Ansiar para uma vida plenamente na companhia e na harmonia de Deus. É o meu desejo para vocês, é o meu desejo para mim mesmo. Fica aqui meu abraço e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Bom, pessoal, terminamos aqui as entrelinhas, a linha da doutrina, na ponta da linha. Espero que, como foi comentado, que esse material tenha ajudado você, tirado sua dúvida, te aproximado mais, mesmo que seja talvez um arroz com feijão para alguns, né, que já conhecem bastante, mas é aquele feijão com arroz que sustenta a gente, que nos alimenta diariamente, ok, pessoal? E, novamente, fica o apelo, pessoal. Se esse material é bom, se é tão maravilhoso, por favor, divulguem, falem para as pessoas, realmente que a gente vicie, né, essas pessoas no estudar a palavra de Deus aqui com o canal Entre Linhas, com o jeito aqui do canal, beleza, pessoal? Então, nós encerramos aqui e para encerrar eu chamo então agora o Marcos André, que como no início fez uma oração, agora ele encerra com uma oração e se ele atender os pedidos da Sandra Bittar, né, ele já traz aqui uma pergunta para a discussão de sexta. Então, Marcos, mais uma vez é com você. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, ao final de mais uma lição e antes da nossa oração eu gostaria de comentar um pouco sobre o estudo adicional. Aqui temos as perguntas para consideração que estão na parte de sexta-feira, né? E antes disso eu quero mandar um abraço para Sandra Bittar, que sempre cobra essa minha participação aqui, a participação com as perguntas. Sandra, infelizmente nem sempre eu consigo, porque às vezes eu me estendo um pouco mais lá no quadro Alinhando as Doutrinas, e fico com medo de tirar o tempo das entrelinhas, que é a proposta original desse canal, né? Minha participação aqui ela foi cedida pelo Lúcio, pelo Ricardo, pelo Alexandre, né? Para que eu fizesse essa participação, mas é um tempo que eles me cedem bondosamente. Eu não posso abusar, senão eles vão me cortar aqui do canal, né? Eu agradeço muito pelo tempo que eles me proporcionam aqui. A primeira pergunta diz assim: como entender o acesso ao Pai através de Jesus? Né? Nós falamos um pouco sobre isso no quadro Alinhando as Doutrinas, né? Jesus Cristo, ele leva para sempre consigo a humanidade, ou seja, então nós temos no trono mais alto do céu, assentado ao lado do Pai, nós temos um ser humano, um irmão nosso, e através dele que nós nos apresentamos diante do Senhor, é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, é a nossa ponte de acesso ao Pai. Né? Por ser ao mesmo tempo homem e Deus, ele consegue fazer essa ponte, ele consegue ser esse elo de ligação entre Deus e nós. Né?
E a pergunta número 2 diz: quando o Pai olha para nós, Ele não vê o nosso caráter defeituoso, mas a perfeição de Cristo. O que isso significa? É muito maravilhoso a gente saber disso, né? Saber que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, no dia do juízo final, Ele vai levar em conta não a vida do Marcos André, mas a vida de Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele atribui a nós a sua vida, a sua perfeição. Ele nos cobre nas nossas fraquezas, né? As suas boas obras são atribuídas a nós. E isso é grandioso demais. Isso é para que possamos ter toda a confiança mesmo da nossa salvação, porque nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, né? E a pergunta número 3 diz assim: Cristo está no santuário celestial. O que isso significa na prática? Significa que nós somos muito bem representados, né? Nós lemos lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, que Jesus Cristo ele se compadece das nossas fraquezas, porque Ele viveu todas as nossas tentações na sua carne. Ele não caiu, mas Ele sentiu na sua carne tudo que nós sentimos: fome, medo, perda. Então Jesus Cristo ele pode se compadecer de nós. Ele é o nosso representante. Não poderia haver representante melhor. Que Deus nos abençoe e com essa confiança vamos orar ao nosso Deus. Santo e bondoso Pai, muito obrigado porque o Senhor nos proporciona o privilégio de termos Jesus Cristo nos representando no santuário celestial. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, que não venhamos a nos desviar do Teu caminho, porque o Senhor fez tudo o que poderia fazer para nos salvar. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos alcance nas nossas fraquezas, alcance também os nossos familiares, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, para que possamos, Senhor, ter todos eles reunidos aos teus pés quando Jesus Cristo voltar. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe cada lar onde essa pregação, esse vídeo chegar, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja cura, para que haja libertação. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Valeu, Marcos. Obrigado pela oração, pela participação, obrigado pela sua dedicação. O Marcos tem mandado e preparado os vídeos todas as semanas, inclusive na última eu nem precisei cutucar ele, já estava lá no compromisso dele. Valeu, parceiro. E, pessoal, obrigado por você que assistiu até aqui. Não se esqueça, hashtag, né, fui até o fim, fui até o Marcos. É muito importante, né, um material bastante extenso, mas bastante rico, né, em conteúdo. Então, bom, nos vemos então na 12ª lição, que também ainda continua o tema da aliança, e vai falar sobre a fé da aliança. Então, se cuidem, espero que estejam bem e se preparando para ver o nosso Salvador Jesus. Até lá, tchau, tchau.